curado. Amém? Sempre adorando o nome do Senhor. Glórias a Deus. Estamos diante de um chefe, representante do rei da Síria. E esse chefe se encontra, segundo informa a Bíblia, leproso. E nós sabemos que em outrora a lepra era mortal, a lepra cheirava mal, a lepra deformava e a lepra nos afastava a pessoa do convívio social. E agora a Bíblia nos informa que Naamã se encontra nessa situação. Eu li a respeito desta condição que Naamã se encontrava e alguns pesquisadores, historiógrafos, folheando a Bíblia, se aprofundando nela, chega à conclusão de que a lepra era um juízo de Deus e uma maneira também de Deus, era uma maneira de Deus castigar o povo, de trazer o juízo dele ao povo, e também era símbolo de pecado. E agora a Bíblia informa que Naamã se encontra nessa situação. A Bíblia relata primeiro que Naamã era um chefe de exército da Síria, grande homem diante do Senhor, muito respeitado. Este varão, homem valoroso, porém leproso. Um homem cheio de qualidade e com um defeito. Aleluia. E aqui é que vamos começar a ministrar essa palavra. Esse homem que tem várias qualidades, esse homem que é aplaudido, mas que tem um problema, e esse problema ainda não foi exposto. Aleluia. O que esse homem escondia vai ser ainda revelado, porque o Senhor leva uma menina cativo para a casa desse homem e lá a obra do Senhor vai começar na vida dele. A Bíblia não relata assim, mas eu quero conjecturar que Naamã não recebeu cura pelo título que ele tinha, Naamã não recebeu cura pelos aplausos que recebia, Naamã não recebeu cura pelas qualidades que ele possuía. Naamã vai receber a cura através dessa mulher, dessa menina que foi para lá como escrava, e através dela houve uma facilidade para se receber a cura. Aleluia. Este varão valoroso agora, porém leproso, no versículo 2, está escrito que ele era da tropa da Síria, da terra de Israel. Ele saiu da tropa da Síria, da terra de Israel. Aleluia. E a menina que foi levada como escrava à casa de Naamã, ela saiu da Síria, saiu de Israel pela tropa da Síria, e ela foi levada presa a serviço da mulher dele. E lá essa menina facilita a vida de Naamã, que era aplaudido fora, mas quando chegava em casa, que era desarmado, ele se encontrava desgostoso, com medo de descobrirem a sua lepra, com medo de ser desprezado socialmente, e ao se despir agora das suas estolas, ele está totalmente leproso. Eu não sei a maneira que aquela menina descobriu, mas ela facilitou a cura deste homem, indicando um homem de Deus. Aleluia. E agora esta menina que foi levada cativo, que naquela época era escrava, ela agora facilita, chamando a atenção da mulher de Naamã. Ou seja, de mulher para mulher, ela fala: olha, se tomara que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria a lepra. Aleluia. Ela está dizendo assim, ó, tem um lugar de acesso, tem uma pessoa que é improvável, tem uma pessoa que pode resolver a causa que ele não pode resolver, porque Naamã, ele vencia as batalhas exteriores, mas dentro da sua casa ele estava lutando contra uma batalha no seu corpo, qual ele não sabia como vencer e não conhecia ainda quem podia vencer para ele. Aleluia. Mas essa menina chegou para facilitar dentro daquela casa. Aquela menina foi uma das improváveis para ser usada como instrumento do Senhor, para levar esse homem a um homem de Deus que o instruiria o que ele faria para receber a cura. Aleluia. E aqui agora, chamando a atenção da mulher de Naamã, essa escrava, ela diz assim: olha, se o meu Senhor, se Naamã estivesse diante deste homem, deste profeta que está em Samaria, ele certamente seria livre desta lepra, ele certamente seria curado desta lepra, desse sofrimento, ele ficaria livre desse desgosto que ele tem, dessa vergonha que ele tem, desse medo que ele tem dentro dele de ser descoberto. Aleluia. Então disse o rei. Então entrou Naamã e notificou ao Senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Ou seja, Naamã, ele foi para um lugar que não indicaram ele. Ele foi para um lugar que ele tinha fácil acesso. Por que Naamã ele corre para o fácil acesso? Porque lá certamente ele seria reconhecido, ele teria o título dele intacto, ele seria massageado o seu ego, e não era o lugar de acesso ainda da cura dele. Mas ele foi para lá. A Bíblia relata que ele foi lá e notificou que aquela mensagem que aquela menina que estava na casa dele tinha notificado a ele. Só que ainda não era o local de cura para Naamã. Então no versículo 5 ele diz assim ao rei da Síria: o rei da Síria diz para Naamã: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata. Ou seja, Naamã não vai de mão vazia, e ele vai com uma carta também em mãos, escrita pelo rei da Síria. Só que Naamã
ainda está no lugar de acesso errado. Aleluia. Como é gostoso, meus irmãos, estar no meio de quem amamos, de quem temos amizade, de quem temos aproximação, de quem nos sentimos à vontade. Como é bom estar no meio de pessoas que vai nos honrar. Como é bom estar no meio de pessoas que vai sempre estar reconhecendo as nossas qualidades. Mas essa não foi a menina. Ela não disse, vai aqui você tem livre acesso, fácil acesso. Ela disse, vai a um profeta que está em Israel e certamente ele vai te curar. Aleluia. Mas Naamã se faz de desentendido e vai procurar o fácil acesso. Aleluia. E ele continua insistindo em fazer do jeito dele. Porque ele pensou que seria fácil. Ele não pensou que seria um processo. Ele pensou que alguém iria ministrar a palavra de cura e ele seria curado. Só que o Senhor prova os corações. Aleluia. O Senhor quer de nós a renúncia. Como queria de Naamã. O Senhor queria Naamã renunciando. O Senhor queria posicionamento de Naamã. Aleluia. E agora ele vai ao lugar certo, o lugar exato, o lugar que ele vai receber a cura. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para fazer viver? Para que você venha a mim, para que eu restaure a sua lepra? O rei ficou desesperado, porque Naamã vai até ele. Aleluia. Naamã tem livre acesso diante do rei da Síria. Diante do rei da Síria, Naamã está com as qualidades em dias. Por isso que o rei se desespera sem entender o que está sucedendo. Aí vem no versículo 8: sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgar as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixai-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Aleluia. Deus usa o improvável, meu irmão. Aleluia. A guerra que foi difícil ser vencida, a única guerra que Naamã não conseguiu vencer, foi a guerra que ele enfrentava no seu próprio corpo, dentro da sua casa, na sua intimidade. Mas o Senhor é aquele que vê o que nenhum olho ainda viu. O Senhor é aquele que contempla lá na intimidade dele. E aleluia. E agora o Senhor começa a trazer à tona a lepra para que ele possa ser restaurado. Porque antes de fazer qualquer coisa, diz a palavra do Senhor no livro de Isaías, que o Senhor primeiro revela. O Senhor primeiro traz a existência para depois começar a curar, a libertar, a transformar. Aleluia. Aleluia. E agora, Eliseu, ele diz para o rei fica calmo, porque o Naamã agora vai estar diante dele. Aleluia. E Naamã, sabe como é que Naamã vai, meus irmãos? Naamã vai com cavalos, com carros e para na porta do profeta Eliseu. Aleluia. Glória a Deus. Naamã vai todo confiante, com seu cavalo, com seus cavaleiros, vestido, aleluia, como chefe, cheio de medalhas, quem sabe, em sua vestimenta, e chegando à porta da casa de Eliseu, achando ele que seria recebido, que seria honrado como chefe do exército do rei da Síria, ele fica totalmente indignado, porque ele não foi recebido pelo profeta Eliseu. O profeta Eliseu não veio ao seu encontro. Ele ficou indignado por isso, porque ele não foi reconhecido como chefe do exército do rei da Síria. E agora ele fica transtornado, aleluia, quem sabe perguntando por que o profeta não veio até mim. Eu sou chefe, aleluia, do exército do rei da Síria. Ele queria ser reconhecido como chefe, mas Eliseu sabia que ele era um leproso, e foi recebido assim, como um leproso. Porém, Naamã, então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Rio Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Olha ele recebendo, aleluia. Olha ele recebendo a mensagem do profeta. Não recebeu não chegou a estar diante do profeta, mas recebeu a mensagem do profeta, irmã Maria, que faria toda a diferença. Aleluia. Não importa se Deus te enviou para o profeta e você não foi recebido. O que importa é que você recebeu a mensagem e é necessário agora você obedecer e fazer segundo as palavras dele para que você receba a graça do Senhor sobre a tua vida. Porque até agora, em momento algum, o Senhor fez acepção de pessoas. Aleluia. A graça do Senhor não faz acepção de pessoas. E o Senhor, a maneira que o Senhor tratou Naamã, ele trataria qualquer pessoa que precisasse ser restaurado da sua saúde. Aleluia. E aqui no versículo 11, Naamã se indignou e foi dizendo: eis que eu dizia comigo, ele pensava com ele, certamente o profeta vem até mim, ficará de pé, invocará o nome do Senhor, o Deus dele, e passará a mão sobre o lugar e me restaurará. Aí fica fácil. Aleluia. Mas para receber a cura precisava se posicionar, para receber a cura precisava obedecer, precisava estar submetido à mensagem que o Senhor queria. Aleluia. Aleluia. Naamã pensava que o Rio Jordão era sujo pela sua aparência turva. Vocês conhecem aquele rio que sempre os pastores levam para batizar aqui próximo? Aquele rio ali é um rio de águas turvas. E aparentemente, olhando, parece que a gente chega a pensar: é nesse rio que vão ser batizados. Esse rio é sujo. Só que ele não é sujo, ele é pela água turva, pela muita lama que tem nele. Ele fica com a água turva. E o Rio Jordão, ele possuía essa água turva. Aparentemente parecia ser um rio sujo, poluído, só que não era. Eram de águas turvas. E Naamã, ele ficou indignado por também não ser recebido. E agora ele sai questionando: mas tem tantos rios melhores, águas mais claras, por que logo o Jordão? Aleluia. Ele não havia ainda entendido
que ele estava leproso e a lepra dele era para a morte. E por isso ele ainda não estava se submetendo à mensagem do profeta. Mas ele começa a entender que não é do jeito dele, aleluia. É necessário se prostrar, é necessário ser humilde para reconhecer que para receber a cura precisa de algumas renúncias. E eu estava no sofá de casa hoje, conversando com o Senhor sobre essa palavra, e perguntei ao Espírito Santo, mas por que o profeta mandou ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, e o Espírito Santo falou para mim que se fosse para uma guerra, será que Naamã não atravessaria o Rio Jordão? E por que para mergulhar para receber a cura? Ele não queria. Aleluia. Por que, meu irmão? Para atravessar o Rio Jordão, para vencer uma guerra, certamente ele iria, porque ele iria ter êxito e ele iria ser aplaudido. O título dele, ele iria subir de nível no título dele. Só que para mergulhar no Jordão, para receber a cura, ele ficou tímido, ele ficou envergonhado. Naamã não era 100% orgulhoso, Naamã era um orgulhoso limitado, porque o orgulhoso, ele não reconhece, não vai reconhecer e prefere morrer naquela situação do que descer no rio. Ele é um orgulhoso tão limitado que ele passa a ouvir agora também a voz dos soldados que estão com ele. Aleluia. E os soldados dizem assim, meu pai, ou seja, meu chefe, com respeito, meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Se fosse uma coisa simples, você não cumpriria? Essa é tão mais fácil. Vai, se lave, é para o seu bem, é para receber a sua cura. Porque Naamã precisa também celebrar quem veio, mas precisa celebrar também e honrar quem ficou com ele. E ele recebeu a rede de apoio. Recebeu a que facilitou o milagre dele, que foi a menina, que foi escrava na casa dele. E recebeu a rede de apoio, a sua mulher, e agora os que estavam em volta dele ali dentro da casa dele. E Naamã, ele vai e começa a mergulhar, conforme o profeta havia dito para que fizesse. E ele começa a mergulhar, e eu tenho certeza que na primeira mergulhada ele já se sentiu aliviado da sua lepra. Eu tenho certeza que na segunda também ele sentiu mais alívio, mais a graça de Deus tomando conta do seu corpo, do seu ser. Aleluia. Nesta noite eu quero te dizer, através dessa palavra, antes éramos como Naamã, pessoas leprosas, pessoas que cheiravam mal, pessoas que viviam num ambiente de morte, aleluia, mas o Senhor Jesus Cristo um dia desceu do céu, aleluia, deixou a sua honra, o seu legado, aleluia, para vir nos resgatar através da morte de cruz, para me dar vida e te dar vida, e essa graça que alcançou, aleluia, as nossas vidas, também alcançará outras vidas. Aleluia. Existem muitas pessoas por aí afora que porque tem um cargo, porque tem um título, não abre mão. Prefere viver como está, leproso, cheirando mal. Aleluia. Prefere viver num ambiente de morte do que se posicionar na presença do Senhor, do que reconhecer que precisa renunciar. Essa palavra me faz lembrar de Ezequias. O rei Ezequias era o rei Ezequias. E quando ele recebe a mensagem do profeta dizendo: Ezequias, põe a tua casa em ordem porque tu morrerás e não viverá. A primeira coisa que Ezequias faz é não endurecer o coração, é não ser de dura serviço. A Bíblia relata que ele vira o rosto para a parede e ele começa a chorar desesperado, se humilhando para o Senhor, dizendo: eu sou teu servo, aleluia, eu andei reto na tua presença, tenha misericórdia, multiplique meus anos de vida, não permita que eu morra ainda, eu vou colocar minha casa em ordem. E bem-aventurado aquele que ouve essa palavra, aleluia, e decide, aleluia, se arrepender, renunciar, se posicionar. Essa palavra me faz lembrar também, aleluia, do jovem rico. Aquele jovem rico perguntou a Jesus o que ele faria para receber a vida eterna, e Jesus disse a ele: deixa a tua fazenda, deixa toda a tua herança e segue. Ele disse: é muita coisa que eu tenho, muita riqueza, e eu não posso deixar para trás. E quantas pessoas estão assim, irmã Maria, nos nossos dias? Não quer deixar o título, não quer abandonar os aplausos, não quer abandonar as qualidades, mas existe um defeito lá na casa, no secreto, na intimidade, e Deus viu, está cheirando mal, precisa ser tratado, só que existem pessoas que não reconhecem. Por quê? Porque foi pela boca do improvável. Deus usou o improvável. Eu quero que Deus use o que eu já tenho acesso. Eu quero que Deus me coloque em ambientes que eu vou ser aplaudido, que eu vou ser honrado. Aleluia, assim que Naamã estava pensando. Porque naquela época, pelo título e posição que ele tinha, alguém visse ele mergulhando no Rio Jordão, que aparentemente parecia ser sujo, a notícia ia correr. Olha lá, o chefe do exército, Naamã, mergulhando naquele rio sujo, porque parecia sujo. E a notícia ia correr. E essa era a preocupação de Naamã. Ele tinha vergonha de ser exposto dessa forma. Mas quem ouvisse a história com o passar dos tempos, e talvez alguém não ia contar da forma inteira, da forma que Naamã reagiu, alguém talvez ia contar: olha, o chefe do rei da Síria, Naamã, que era representante do rei da Síria, ele mergulhou nesse Rio Jordão. Alguém que não ouviu a história toda, ele ia dizer assim: no Rio Jordão, aquele chefe, meu Deus, ele é muito humilde. É um chefe muito humilde para descer
descer nesse rio aí. Um homem simples, para quem não ouviu a história. Mas como a Bíblia relata a reação de Naamã, nós temos a convicção, lendo e relendo, que ele se envergonhou por causa dos comentários, por causa dos falatórios. E muitas pessoas que carregam uma posição grande e têm um título importantíssimo numa cidade ou no país, certamente também se envergonharia de receber um mandato de alguém improvável para descer em certos lugares, para receber a bênção, para receber a vitória. Aleluia. Por isso, depois que ele mergulha, ele passa a entender e reconhecer que há Deus em Israel, que faz maravilhas, que, aleluia, que visita, independente de posição, que faz, independente de posição, porque Ele é Deus. Não olha a aparência, aleluia, não olha título, não olha cor, não olha, aleluia, se é de ensino médio, se é de ensino baixo, não importa, aleluia. Ele é Deus. E ele olhou para a necessidade de Naamã. Muitas pessoas que têm cargos, posições, precisam ser humildes para reconhecer a lepra que existe em cada um, mas que Deus já viu e conhece. Aleluia, amém? Que Deus possa falar melhor aos vossos corações. Eu tive poucas horas, porque infelizmente eu tenho os meus meninos que quase não me deixam meditar, mas foi o que o Senhor ministrou ao meu coração. Muito mais dessa palavra o Senhor ministrou ao meu coração, e eu creio que Ele vai me capacitar mais para eu ministrar ela do jeito que Ele ministrou ao meu coração. Mas que vocês possam saber que Naamã foi alguém que não foi 100% orgulhoso. Foi um orgulhoso limitado, que reconheceu, pelos que estavam rodeados dele, que ele precisava descer no Rio Jordão. Porque não é qualquer pessoa que faz isso. Não é qualquer o trabalhador. Muitos trabalhadores, eles querem massagear o ego do seu chefe. E dizendo, não, assim tá bom. Imagina que você vai lá, você vai mergulhar no rio. Só que os que estavam em volta, trabalhando com Naamã, eles reconheceram que Naamã precisava mergulhar no Rio Jordão para ser curado. Aquele que estava em questão não era o Rio Jordão. O que estava em questão era a obediência de Naamã, para ele entender e guardar bem no coração dele que se fosse para uma guerra ele atravessaria aquele rio. E também pelo mandato de Deus ele ia ter que mergulhar para receber a graça de Deus. E ele alcançou a graça do Senhor, mergulhando, dando 7 mergulhos naquele rio. Voltou curado, voltou justificado, voltou salvo para a glória de Deus. Amém? Deus ministrar melhor o teu coração, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Quantos recebem essa palavra esta noite? Amém? Amém. Glória a Deus. Palavra maravilhosa. Como dizemos, poderosa. A palavra de Deus é poderosa. E semana que vem, nós estaremos aí, Pentecostal. Estamos encerrando a campanha 7 mergulhos na Lã. Aqui, vai segurar sua garganta. E nós estaremos encerrando essa campanha, os 7 mergulhos de Naamã. E eu creio que vai ser bênção da parte do Senhor. Eu vou estar ministrando no 7º encerramento dessa campanha. Em nome de Jesus, né? Então, vamos estar aí encerrando. Passou rápido essa campanha, passou rápido. Mas eu creio que Deus trabalhou em corações e vidas nessa campanha. E eu creio que na próxima semana nós estaremos aqui para agradecer o Senhor e encerrando também essa campanha. Nós faremos na próxima semana, passando o encerramento no outro semana, um culto de agradecimento, sim, para falar os testemunhos, né? Que Deus tem feito, aquilo que Deus tem operado, agradecer pelas bênçãos do Senhor, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com os nossos corações. Vamos encerrar fazendo um resumo de todo o contexto da vida de Naamã, entendendo o que Deus queria tratar com ele. Não era simplesmente a lepra. Deus queria tratar algumas coisas de Naamã. Hoje, quando Deus permite acontecer algumas coisas em nossas vidas, é porque Ele quer tratar, além da lepra, que pode simbolizar para nós o pecado, Ele vai tratar outras coisas também. Ele vai tratar a gente, muitas vezes vai ser dolorido, só que vai valer a pena. No final, você não vai agradecer ao Senhor por tratamento que Ele te fez, porque Ele sabe o que fazer. Amém? Vamos se colocar nos vossos pés. Deus abençoe cada irmão que veio esta noite, embora alguns não puderam vir, esse tempo bem chuvoso foi outros. Também não podem vir porque viram do serviço, mas mesmo que já está hoje do serviço. Deus abençoe os irmãos que estão ouvindo depois, ou estão ouvindo essa live. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém? Tem uma história, porque a live